problema. O senhor tomou curso de doenças infecto-contagiosas com quem? Não fiz curso algum específico sobre doença infecto-contagiosa. E Covid? Também não fiz curso algum, doutor. O senhor sabe quando aconteceu a primeira manifestação de coronavírus no mundo? Eu sei que fazem alguns anos, não foi esse ano. A data. Não, data eu não tenho. Sei que não foi esse ano, o ano passado. Então, senhor, já tem eu vou começar a explicar ao senhor para você ficar mais preparado para esse tema. A primeira manifestação de Covid no mundo foi em 1964, coronavírus comum, que dá uma manifestação leve, quase assintomática, em crianças e outras pessoas. Primeiro caso. Segundo, eu queria perguntar ao senhor, quantas formas de coronavírus tem que causa a doença infecto-contagiosa? O senhor sabe quantos tem? Eu não sou especialista, eu não sou médico. Eu, quando coloquei as perguntas ontem, são perguntas sobre a gestão, sobre a pandemia. Falamos sobre... São tantas coisas que vão além, além do conhecimento puro médico. O senhor não conhece, não sabe nem o que é a doença. Então, não sabe nada da doença. Não podia ser ministro de saúde, pode ter certeza absoluta. Eu, por exemplo, no seu lugar, não aceitaria. Porque a responsabilidade com a vida é para quem conhece a doença. Então, o senhor não sabe nem que... O senhor sabe qual é o grupo que pertence o Covid-19, o novo coronavírus? Doutor, vou repetir, eu não vou nem colocar a resposta assim dessa forma, só para não agredir a área médica, eu não sei mesmo. Mas o senhor tinha que saber, Olha, o novo coronavírus é do grupo beta dos coronavírus todos que manifestam. Tem 7 tipos de coronavírus, 6 tipos de coronavírus, que causam doença infecto-contagiosa, a pneumonia virótica. Tem o H-CoV-229E, que foi de 1964, que eu falei com o senhor. Tem o SARS-CoV de 2002, tem o HCOV 043 de 2004, tem o HCOV HK de 2005, tem o MERS, tem o SARS-1 e 2, o SARS-1 e 2 é o Covid-19. Então, para conhecer e tratar uma doença, antes de tudo, o senhor tinha que estar com a sua consciência certa de que tinha um domínio do que era a doença. E o senhor confessa que não sabia absolutamente nada. Então, isso é uma coisa muito grave a aceitar. O senhor falou Zé Serra. Zé Serra, quando foi ministro, tenho certeza absoluta que ele estudou tudo, conheceu tudo. Eu já conversei com o senador Zé Serra, ministro, sobre saúde. Ele sabe tudo, ele conversa tudo. Não pode alguém tomar conta de um ministério sem conhecer o ministério na sua estrutura organizacional, na doença grave que acomete o Brasil hoje. O senhor, no começo agora do ano, em janeiro, o senhor deu a declaração que a máscara não tinha importância nenhuma. Está nos jornais isso. O senhor deu essa declaração. Depois eu vou instruir o senhor sobre o respeito da máscara. O senhor sabe, em 2012, ministro, em 2012 teve uma manifestação do coronavírus, o MERS, M-E-R-S, causado pelo coronavírus. Isso foi na Ásia Menor, Arábia Saudita e outros países. O senhor sabe por que as mulheres se contaminaram menos do que os homens na Arábia Saudita? Porque as mulheres, nas suas vestimentas, elas usam a máscara. Então, para cada 10 contaminados, 8 eram homens, 2 eram mulheres. Então, o senhor deu uma declaração irresponsável no começo do ano que não precisava usar máscara. Ela é importante para quem está com a doença, com a máscara, porque ele não contamina, e quem não tem a doença também com a máscara não vai se contaminar. Eu acredito nisso que o senhor está falando. Não, eu estou falando cientificamente. Eu vou repetir, não haveria força ou qualquer bem material que me desse a condição de eu assumir um Ministério da Saúde não tendo conhecimento da doença, das doenças infecto-contagiosas. Você podia pregar, por exemplo, o livrozinho de Veronese, dá uma lida, é rápido. Dá para ler em 8 dias, tomar conhecimento, saber do que o senhor estava tratando. E não fez isso, ministro. É um absurdo. Pois é, a máscara salvou muitas vidas na Ásia Menor, porque as mulheres usam na sua vestimenta. Mas o senhor disse que não. O presidente da República não usa máscara. Certo? Nunca, todo ambiente que ele vai de aglomeração não usa máscara. Então, eu acho que a situação do Ministério da Saúde, no seu período, deixou completamente a desejar em todos os pontos. Por exemplo, essa questão do kit intubação. Faltou kit intubação, ministro. Era para comprar, para suprimento do Brasil inteiro. O senhor comprou, se eu não me engano, 5,7%, segundo foi publicado. Faltou kit intubação. É doloroso estar no hospital, ministro, e ver as pessoas amarradas, recebendo o tubo na traqueia. Isso é muito desconfortável. Todos esses atos que aconteceram foi falta de conhecimento médico, científico, que o senhor não tem, não conhecia essas manifestações da doença. Por exemplo, eu perguntar, é fácil isso. O senhor sabe as fases da doença? Quais são as fases da doença?
Da fase inicial até a fase inflamatória? A fase viral e a inflamatória? A fase viral e a inflamatória, é isso? Não, quais são as fases da doença? De onde ela começa até onde ela vai. Sim, desde a contaminação, contágio, a fase viral. Sim, a contaminação, o vírus fica onde no início? Olha só, deixa eu dizer para o senhor. Eu compreendo sobre o... Não, eu quero apenas dizer... Vou lhe responder. Existe a fase de contaminação viral, a fase inflamatória. O vírus chega no homem pela mucosa da boca nasal. E ele passa um período na cavidade bucal para se reproduzir e dar a forma grave, que é a forma da pneumonia virótica. O vírus desce numa carga viral muito forte, ele chega lá, dá um processo inflamatório, causa microtromboembolia, obstrui o pulmão, o paciente fica em insuficiência respiratória, não pode respirar. Então, essas coisas todas, que eu que sei do domínio do senhor, dava para ser general e tomar um cursinho rápido, ou até longo, de doenças infecto-contagiosas, sanitárias, como proceder, como trabalhar, mas não podia ficar sem ter o mínimo conhecimento. Isso só acontece no Brasil e nesse governo, que é um governo que não tem compromisso com absolutamente nada na saúde. O governo que o presidente nunca visitou um hospital de campanha, nunca teve a humanidade, a solidariedade, a caridade humana de entrar no hospital, pegar na mão de um doente e dizer, eu vou trabalhar para lhe salvar. Não, foi lancha, foi passeio em praia, foi montando cavalo, e as pessoas morrendo à míngua, general. Isso é um absurdo, isso é crime, pode ter certeza que é crime. Eu só por acaso na minha vida. Se eu tivesse feito um ato dessa, eu não sentava nesse lugar aí. Eu ia confessar logo meu crime, porque não atendeu as pessoas, sinceramente. Isso é um absurdo. Eu falo com essa indignação, porque é diferente quem trabalha com a vida das pessoas, de quem trabalha com armas, quem quer armar o Brasil, e esse não é o momento. Por exemplo, ontem mesmo, o senhor falou que não valia o que o presidente dizia nas suas entrevistas pelo Brasil afora. O presidente Bolsonaro é claramente contra a vacina. O senhor vai só ouvir o que eu vou ler aqui para o senhor. Ministro Pazuello. Declarações do presidente da República. Eu vou ler para não botar o vídeo, para não constranger demais. Primeiro, procura outro para comprar a tua vacina, se dirigindo ao Dória, que finalmente, com o Butantan, conseguiu as vacinas. Hoje, cada 10 pessoas vacinadas, 8 são Coronavac. Todas compradas pelo Ministério. Exatamente, mas para comprar, no dia 22 de outubro, o presidente fez um discurso contra. Mas quando ele viu que ele estava acuado, que ele é difícil de conhecer o erro, porque os grandes homens erram. Os homens erram, os grandes homens assumem os seus erros. Nem isso o presidente tem coragem de assumir. E errou. Ele acha que está certo até agora. Prescreve hidroxicloroquina até agora. Recomenda até agora. Eu vou só ler aqui as mensagens. A pressa da vacina não se